Olá, boa noite. Número de faltosos das eleições do primeiro turno no Ceará foi maior desde a última eleição para governador. Quem não votou precisa justificar a ausência em até 60 dias. O governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, fala das prioridades da nova gestão. E Camilo Santana, eleito para o Senado, diz que vai levar os interesses do Estado para o Congresso. No Cariri, 2 mulheres morreram depois de um acidente entre uma motocicleta e um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro. E a ideia inovadora de estudantes de Santa Quitéria que desenvolveram um projeto para ajudar crianças autistas na alfabetização. É agora no nosso CA2. O governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, visitou o Sistema Verdes Mares na manhã de hoje e deu entrevista ao CEA-TV Primeira Edição. Na ocasião, ele falou das prioridades da nova gestão a partir do ano que vem. O governador eleito, Eumano de Freitas, do PT, falou sobre as prioridades da nova gestão a partir de 1º de janeiro de 2023. Na entrevista ao CEA-TV Primeira Edição, reforçou o compromisso de combater a fome no estado. Além disso, o novo governador apontou a geração de emprego como urgente. Eu quero que a gente possa garantir oportunidade e emprego para o povo do Ceará. Eu quero que esse estado possa ter muito investimento do governo do estado e ainda mais investimento do setor privado para gerar emprego e oportunidade para a nossa juventude e para o nosso povo que está desempregado. Já a vice-governadora eleita, Jade Romero, do MDB, planeja atuar com jovens e mulheres. Ela é ex-secretária executiva de esporte do estado. Sei da grande responsabilidade que nós temos de poder avançar nessas políticas. Na Casa da Mulher Cearense, por exemplo, no empreendedorismo feminino, na questão da autonomia financeira da mulher e também avançar nas políticas de juventude, da questão da capacitação, do microcrédito. Para tirar esses planos do papel, o próximo governo vai precisar de apoio na Assembleia Legislativa. Eumano de Freitas vai ter que dialogar com todos os partidos, entre eles o PDT, liderado pelos irmãos Cid e Ciro Ferreira Gomes. O PT, partido do governador eleito, e o PDT tinham uma aliança antiga que acabou rompida nessas eleições. Nosso projeto formou a maioria na Assembleia Legislativa, não tenho nenhuma dúvida disso, e tem uma postura de muita humildade e muito diálogo para discutir com todas as forças políticas, respeito ao Poder Legislativo quanto à sua autonomia. Há 3 meses da posse, Eumano de Freitas se prepara para a transição com a atual governadora Isolda Sela. Até lá, as equipes de cada um vão se reunir para trocar informações. O futuro governador voltou a dizer que quer mais mulheres ocupando cargos na gestão. O nosso compromisso de paridade de mulheres no secretariado, mas um perfil de composição política combinado com as pessoas conhecerem a área em que estão atuando. E eu considero muito importante que essa pessoa conheça o que foi feito no último período. Então aqui desde o dia 1º nós já sabemos o que é exatamente o que nós estamos, qual é a meta que nós temos. É a primeira vez que Eumano de Freitas é eleito para um cargo no Poder Executivo. Atualmente está no 2º mandato de deputado estadual. Ele é advogado e atuou em causas populares. O senador eleito pelo Ceará, Camilo Santana, também deu entrevista à TV Verdes Mares hoje. Ele falou que pretende manter a postura de diálogo com os políticos de oposição no Senado Federal. Eleito o senador mais votado da história do Ceará, Camilo Santana teve 69% dos votos. Ele chega ao Congresso Nacional após 7 anos como governador. Quero ser um senador atuante, presente, lutador, para que a gente possa garantir melhorias para o Ceará. Eu quero defender que o Brasil implante a escola tempo integral em todos os níveis, universalize. Eu acho que isso é uma grande política que esse país poderia ter. Após vitória, Camilo Santana disse que pretende continuar com a mesma postura de diálogo que teve no governo do Ceará. Nessas eleições, no Senado, pelo menos 30% dos candidatos eleitos fazem oposição ao PT, o que ele não vê como problema na busca por consensos em pautas importantes, como a segurança pública. Precisa chamar os governadores do estado, precisa liderar esse processo, até porque o grande problema da violência do Brasil é o tráfico de drogas. E a Constituição Federal é clara, a responsabilidade para proteger as fronteiras brasileiras contra a entrada dessa droga
e também combater o tráfico de drogas é do governo federal. Então é preciso que o governo federal assuma essa responsabilidade, convocando, né, todos os 27 governadores e governadoras desse país. Então eu quero também poder contribuir nesse debate, rever algumas leis importantes, porque há uma sensação de impunidade muito grande no Brasil em relação a esse problema da violência. Camilo Santana tem 54 anos, nasceu no Crato, é formado em agronomia e concursado pelo IBAMA. Desde 2002 é filiado ao PT. Durante os 8 anos do governo de Cid Gomes, foi secretário de Desenvolvimento Agrário e depois das cidades. Também foi deputado estadual. Concorreu e venceu a eleição para governador do Ceará em 2014. Em 2018, em votação histórica, conseguiu reeleição com quase 80% dos votos válidos. Ao longo das gestões, o petista vem destacando como base da atuação política a disposição de ouvir a todos. Nós temos uma responsabilidade com o nosso Estado, independente de visões ideológicas ou partidárias. Então é obrigação nossa, como eleito pelo povo cearense, de trabalhar pelo nosso Estado, defender o nosso Estado. Notícia importante agora para você, que é motorista. Começa hoje um bloqueio no trânsito do bairro Vila Velha, que deve mexer aí com a vida de muita gente. A Brenda Albuquerque está lá nesse local ao vivo e traz os detalhes para a gente. Oi, Brenda, qual é esse trecho aí? Oi, Nádia, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Então, a gente está exatamente no trecho entre as ruas Carlos Valraven e a Avenida Washington Luiz, aqui na Avenida Mozar Pinheiro de Lucena. A partir de hoje, esse trecho vai estar bloqueado por conta de obras de requalificação viária que acontecem aqui nesse trecho da avenida. E aí, o motorista que passar por aqui deve ter atenção ao desvio de tráfego. A gente, inclusive, preparou um mapa para você de casa poder acompanhar melhor. Para quem vem da Avenida D, a orientação é dobrar à direita na Avenida Mozar Lucena, depois à esquerda na Rua Carlos Valraven e à esquerda novamente na Rua Antônio Arruda. Já quem segue na Avenida Mozar Lucena, no sentido da Barra do Ceará, a orientação é entrar à direita na Rua Carlos Valraven, depois à esquerda na Rua Antônio Arruda, à esquerda novamente na Avenida Washington Luiz e em seguida à direita retornando na Avenida Mozar Pinheiro de Lucena. Por enquanto, a movimentação por aqui segue tranquila, os motoristas estão conseguindo fazer esse desvio sem maiores problemas. Essas obras fazem parte do projeto Meu Bairro Empreendedor. E aí esse trecho aqui da Avenida Mozar Lucena vai ganhar uma nova pavimentação, novas calçadas, 2 quilômetros de ciclovia, enfim, uma urbanização completa promovida aí pela Prefeitura de Fortaleza, e a previsão é de que essas obras durem em torno de 60 dias, ou seja, 2 meses, Nádia. Ô, Brenda, tenho que te pedir desculpa, que falta de educação a minha, nem desejei boa noite para você, viu? Então, boa noite, obrigada pelas informações por enquanto. A Brenda daqui a pouquinho volta aqui ao nosso CO2 com outro assunto. Muito obrigada por enquanto, até mais. E a seguir, foi sepultado hoje o corpo da mulher que foi atingida por tiros durante uma ocorrência da Polícia Militar em Meruoca. E ainda, a família do idoso morto por um promotor em agosto deste ano deve receber uma indenização. Os detalhes já já. Magicamente, a 8ª maravilha do mundo virou Pro. Um relâmpago a tornou elétrica. A tecnologia fez suave, silenciosa, segura, luxuosa e potente. All New Tigo 8 Pro híbrido plug-in, criado para iluminar o seu universo. É o Premier com o melhor do Brasileirão. E o plano anual é só R$ 29,90 por mês, pra você ver o bicho pegar no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Corta! O que foi agora, Magno? Mas é só R$ 29,90 por mês pra ver a reta final do Brasileirão? R$ 29,90, pai. Por que tu acha que o teu vizinho parou de assistir o jogo na tua casa, hein? Na minha época não era assim, não. Ah, tá. Na época da dancinha. É o Premier com o melhor do Brasileirão. Para entregar a fórmula completa, Danilo coloca a vida de Duarte em perigo. Por que eu tô recebendo a nova fórmula? A anterior não estava correta? Me dê um branco. Você não sai daqui até que eu entenda o que está acontecendo. Hoje, cara e coragem.
Foi sepultado hoje o corpo da mulher que foi atingida por tiros durante uma ocorrência da Polícia Militar em Meruoca, no norte do estado. A família afirma que os policiais chegaram atirando. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Foi com muita comoção que Caroline de Souza Pimentel, de 25 anos, foi velada e enterrada hoje pela manhã no distrito da Palestina, na Serra da Meruoca. Ela foi morta a tiros na noite do último sábado em um campo de futebol, onde se divertia com parentes e amigos. Os disparos teriam sido feitos por policiais que atenderam uma ocorrência de som alto. Atirando para todo canto. Pra gente se defender, a gente saía abaixado, correndo com eles atirando para todo canto. No início eu pensei que eles estavam atirando com bala de borracha, mas não era. Segundo a família, 6 pessoas foram atingidas pelos disparos. Para tentar se livrar, muitos se esconderam atrás desses tijolos. Caroline, que tentou socorrer o marido aqui, acabou recebendo um tiro nas costas e morreu a caminho do hospital. Já vieram atirando. Atiraram no meu compadre, a minha comadre foi para socorrer ele, tomou um tiro nas costas, né? A queima-roupa também, morreu no local e em seguida começou aquele tumulto todo, o tiroteio, eles atirando muito, não tinha ninguém aqui armado, ninguém armado, apenas as crianças brincando aqui, né? Esse homem que não quer ser identificado estava no local, ele foi um dos atingidos. Eu estava um pouco afastado, aí quando eu vou chegando, quando eu entro no beco, eles começam a atirar. Aí o primeiro tiro pega no meu braço e eu caio no chão e faço assim pra ele não atirar, né? Aí ele pega e dá outro. Quando ele dá outro, minha esposa puxa eu. Aí quando ela me puxa, aí cai nós dois e pega aqui no meu peito. Aí quando eu caio, ele vem pra cima de mim. Aí o meu outro colega, que foi atingido também, passa na minha frente e dá um tiro no braço também. Aí eles estavam gritando que era para tirar para matar. Os parentes ainda disseram que os policiais descaracterizaram a cena do crime. Nós temos prova, nós temos cartucho de 12, de .40, temos balas aqui, inclusive projétil que tem até pedaço de osso no projétil, entendeu? Aí nós estamos aguardando a perícia que até agora não apareceu aqui. A Polícia Militar disse em nota que os policiais foram afastados das atividades. Disse ainda que os agentes se apresentaram à delegacia de Sobral e que as armas deles foram recolhidas para a perícia. O inquérito policial foi instaurado. O incêndio foi registrado hoje à tarde em Sobral. O fogo começou em um terreno baldio, ao lado ali de uma escola. A instituição precisou cancelar as aulas porque a fumaça intensa invadiu o local. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Em setembro, foram registrados 144 focos de incêndio em Sobral, isso segundo os bombeiros. Seguindo com o nosso CA2, a gente tem detalhes também do número de pessoas à procura de moradia que aumentou aqui em Fortaleza. De 2019 para cá, a lista de famílias que solicitaram uma casa à prefeitura aumentou. Ticiane nunca soube o que é viver sem se preocupar com aluguel. Ela mora numa casa com apenas 3 compartimentos no bairro Altran Nunes, em Fortaleza, com o esposo e o filho. A gente vai levando, né? Até encontrar uma que dê no orçamento para não passar apertado também, né? Para quem ainda tem que dar conta de pagar luz, água e alimentação, deixar de gastar com aluguel faria uma grande diferença. Porque fica tudo perreado, né? Era um dinheiro que poderia ser usado para outra coisa, né? Assim como a dona Ticiane, outras 215 mil pessoas em Fortaleza estão cadastradas no Habitafor à espera de uma moradia própria. Esse número é 30% superior ao registrado em 2019, antes da pandemia. Sem poder pagar o aluguel, muitas famílias recorrem a opções como ocupações para improvisar um teto. Para o coordenador do projeto social Igualdade para Todos, terrenos e prédios abandonados poderiam ser organizados pelo poder público e direcionados para a construção de moradias populares. Primeiro, a gente tem que resolver o problema dos terrenos, da notificação dos terrenos, a execução, debate do plano diretor do município, para que as famílias venham ser chamadas,
De acordo com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, a Prefeitura irá intensificar os trabalhos na área de melhorias de habitações em regiões de baixo IDH. A gente hoje percebe assim, um encaminhamento da gestão a nível nacional para uma proposta razoável, né, nesta área, num programa hoje que antes era conhecido como Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde Amarela. Prisões em flagrante e também a apreensão de dinheiro em espécie. Essas foram algumas das ocorrências que foram registradas pelos órgãos de segurança no domingo de eleição. Acompanhe na reportagem. Em todo o estado, foram 11 prisões em flagrante no domingo, segundo o levantamento da Segurança Pública. Todas elas relacionadas à prática de crimes eleitorais. Entre as pessoas presas está uma vereadora que não teve o nome divulgado. Ela foi pega em flagrante no município de Aquiraz, de acordo com a polícia, comprando votos. Depois de pagar fiança, a vereadora foi liberada. O ex-prefeito de Martinópolis, James Bell, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com material de campanha, dinheiro e planilhas com dados de eleitores da região. Além de ocorrências por compra de votos, outras foram motivadas por corrupção eleitoral, injúria, desacato, lesão corporal e ameaça. No total, 35 registros em diferentes cidades do interior do Ceará e região metropolitana. A gente teve ocorrência em Tianguá, teve ocorrência na região metropolitana de Fortaleza, teve ocorrência em Tauá, Martinópolis, Juazeiro do Norte. Aquiraz, que foi região metropolitana de Fortaleza. Durante a Operação Eleições 2022, também tiveram apreensões. Foram apreendidos farto material de propaganda, santinhos, adesivos, bandeiras, que nem tem como numerar agora, né? 2 telefones celulares, 1 vale combustível, que uma pessoa recebeu para fazer a distribuição de santinhos, papéis com anotações diversas, 1 veículo e R$ 18.770. 10 boletins de ocorrência e 5 termos circunstanciados foram registrados. Apesar dos números, o balanço foi positivo. Essa eleição foi uma das mais tranquilas que eu já presenciei. Deve ser a organização, o apoio que nós recebemos das forças de segurança, das polícias militar, polícia civil, polícia federal, o exército, todos presentes. Bom, e falando em eleições, o número de faltosos nas eleições do primeiro turno foi maior que o registrado no Ceará desde a última eleição para governador. E quem não votou precisa justificar o voto em até 60 dias. Por motivos de saúde, seu Messias não conseguiu votar na última eleição e teve que justificar o voto. Pegou um papelzinho lá, botou o nome, botou a identidade, o número do título e o CPF e foi. E aí, nesse ano, como estava com a saúde em dias, conseguiu ir? Fui votar, com certeza. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o Ceará teve 17,46% de abstenção no primeiro turno das eleições deste ano. A porcentagem de eleitores faltosos superou a da eleição de 2018, quando a abstenção foi de 17,33%. A nível nacional, o número foi ainda maior, quase 21%, o maior percentual desde 1998. Segundo especialistas, a porcentagem das abstenções está dentro da média histórica, mas ainda representa uma quantidade significativa que poderia fazer diferença no resultado das eleições. São cerca de 32 milhões de brasileiros que estavam aptos a votar, mas não compareceram às urnas no primeiro turno. Mais de 1 milhão só aqui no Ceará. Elas optam pela abstenção, elas acabam ficando de lado do processo de disputa. Os eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo, se estiverem com o título regularizado. Quem não compareceu ao local de votação precisa justificar a ausência em até 60 dias. No site do TRE, o eleitor pode imprimir o requerimento para preencher e entregar em meio físico mediante comparecimento presencial ao cartório eleitoral. Uma outra forma também no site é acessar o sistema Justifica. Essa ferramenta permite que o eleitor apresente sua justificativa por meio eletrônico, por via remota, sem precisar sair de casa. Enquanto não regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, o cidadão não pode, por exemplo, obter passaporte ou inscrever-se em concurso público.
A expectativa é de que o número de faltosos diminua no segundo turno. Geralmente, quando você tem uma disputa de segundo turno muito apertada, com o que a gente tem agora no Brasil, é a redução das abstenções. As pessoas acabam comparecendo e existe a possibilidade, as pessoas que não compareceram no primeiro turno, comparecerem no segundo turno, então existe a possibilidade delas participarem. Eu acho que no momento que a gente está, né, é de extrema importância a gente escolher um candidato, e até porque nesse momento que teve da pandemia, a gente teve uma divisão política bastante acirrada. E agora notícias do Cariri, e não são boas. 2 mulheres morreram num acidente de trânsito. Isso aconteceu durante a madrugada em Juazeiro do Norte. Elisângela Lima de Oliveira e Maria Edilânia do Nascimento eram casadas e estavam juntas há 9 anos. As vítimas estavam em uma motocicleta tentando atravessar esse trecho da Avenida Castelo Branco, no bairro Romeirão, aqui em Juazeiro do Norte, quando um carro em alta velocidade colidiu com a moto delas. As duas foram arremessadas a alguns metros. O SAMU esteve no local, mas apenas para constatar as mortes. Vários condutores, ao desobedecer às sinalizações de trânsito, ao se envolverem em acidente de trânsito, eles procuram se evadir do local, prejudicando o registro, prejudicando a identificação das partes, e assim alguém vai sair prejudicado. As famílias ficaram sabendo das mortes através das redes sociais. Foi horrível, porque logo ao acordar, quando a gente foi mexer no Instagram, a gente se deparou numa notícia horrível dessa. E a gente tá sem chão. A placa do veículo que provocou o acidente ficou no local. Familiares acreditam que o motorista estava alcoolizado por ter fugido após o atropelamento e pedem justiça. Foram 2 pessoas que foram vítimas de um acidente que eu acho assim uma covardia. Ele já está ciente do que pode acontecer um acidente lá na frente. Isso é a minha indignação que eu tenho hoje e cobro justiça. Meu Deus, que dor, né? Nossos sentimentos aí aos familiares dessas mulheres, aos amigos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que está realizando diligências para identificar o condutor do veículo e para investigar o caso. Antes mesmo da nova lei que regulamenta o teletrabalho ser sancionada, o home office já estava crescendo e muito no país, e aqui no Ceará não é diferente. Muitas vagas de trabalho remoto estão se tornando cada vez mais comuns nas empresas, mas o que muita gente ainda não sabe é que o home office deve constar no contrato de trabalho. Há um ano, Jefferson faz parte do quadro de funcionários de uma empresa que trabalha com inovação e modernização de processos voltados principalmente para o e-commerce. E em boa parte dos dias ele trabalha direto de casa. Você precisa ter um maior comprometimento, porque você precisa ter uma comunicação melhor com seus colegas de trabalho, já que você não vai estar em contato direto com eles, então você acaba tendo que se utilizar de algumas plataformas de comunicação. Além do conforto de casa, ele também cita a economia como uma das maiores vantagens do teletrabalho. A gente acaba economizando bastante em relação à gasolina, por exemplo, que no final do mês é um item que pesa bastante no orçamento. E essa questão da gasolina acaba facilitando um pouco mais a questão de economizar dinheiro, né? A startup desenvolve a tecnologia através de diferentes formas, como a robótica. É aqui que profissionais elaboram sistemas que dão vida a robôs como esse. Agora, tecnologia também tem a ver com novas formas de trabalho. E é por isso que hoje os 61 colaboradores da empresa trabalham de casa, pelo menos 2 vezes por semana. Cada célula tem um líder, ele em reunião com a gerência, ele cria alguns parâmetros para o plano de carreira do funcionário. Esse plano de carreira, o colaborador vai subindo de nível, independentemente do nível dele, ele vai ter os dias de home office, que varia entre 2 a 4 dias. Segundo o gestor de projetos, o sistema tem dado certo e facilitado os processos no dia a dia da empresa. A gente não tem nenhum problema, graças a Deus, as entregas são feitas nos prazos certos, a equipe é bem madura nesse ponto e só temos a ganhar com isso, tanto o colaborador quanto a empresa. Esse tipo de prestação de serviço deverá constar no contrato de trabalho. A jornada, mesmo no teletrabalho, ela deve ser controlada, que deve ter um intervalo entre a jornada e que a exceção
que não vai ter esse controle são os trabalhadores contratados ali por produção ou por tarefa. Esses não vão ter lá o controle de jornada. Ela deixa claro, por exemplo, que os estagiários, os aprendizes, eles podem ser contratados nesse regime de teletrabalho. E tem novidade no caso do promotor de justiça acusado de matar um idoso no bairro Cidade dos Funcionários em agosto desse ano. A família da vítima deve receber indenização. Por isso a gente chama novamente Brenda Albuquerque, que tem os detalhes. Oi, Brenda, está contigo novamente. Oi, Nádia. Então, a decisão da Justiça estipulou uma indenização de 4 salários mínimos por mês, ou seja, cerca de R$5 mil, à viúva de Durval César Leite de Carvalho. Ele que foi morto a tiros em agosto deste ano na Cidade dos Funcionários pelo promotor de justiça Ricardo Nória, principal acusado aí desse crime. A família da vítima entrou com uma ação de reparação de danos materiais e morais contra o promotor. E a Justiça aceitou esse pedido na semana passada. Na decisão, o magistrado disse ter levado em consideração as condições econômicas das partes envolvidas, sendo a viúva e os filhos da vítima pessoas simples e de baixa renda que dependiam economicamente do falecido, diz então aí essa decisão. O pagamento é provisório e vai ser feito retroativo à data do crime. O setor de pagamento do Ministério Público do Ceará é que vai ficar responsável por realizar o desconto mensal na folha de Ricardo Nória e transferir diretamente para a conta da família. Além disso, o promotor também está impedido de vender um veículo, mesmo que ele utilizou no dia do crime para fugir da casa da vítima. Ricardo Memória, lembrando, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por homicídio qualificado e está afastado das funções por 120 dias. Mesmo com esse afastamento, isso não interfere aí na remuneração que ele recebe, por isso o desconto vai ser feito aí na folha. Ele foi preso em flagrante após invadir a casa de Durval Leite e atirar contra a vítima lá no bairro Cidade dos Funcionários, e o processo segue, a gente acompanha aí o desenrolar de todo esse caso. Nádia, eu volto com você aí no estúdio. É um triste caso que nós estamos acompanhando desde o início, né, Brenda? E vamos continuar acompanhando. Muito obrigada, viu, pelas informações. Mais uma vez, uma boa noite para você e um bom descanso. E as inscrições para o concurso do INSS terminam hoje. Atenção, as vagas são para o cargo de técnico de seguro social, que exige nível médio. O salário é de R$ 1.600 e as vagas são aqui para Fortaleza e também para Juazeiro do Norte e Sobral. Os detalhes, vai lá, acesse o nosso G1 Ceará. E estudantes de Santa Quitéria, na região norte do estado, desenvolveram um projeto que é inovador. O sistema ajuda na alfabetização de crianças com autismo e as meninas foram selecionadas para uma mostra de robótica que vai acontecer nesse mês em São Paulo. O projeto foi criado por essas 5 meninas de 14 e 15 anos. Elas fazem o 9º ano nessa escola em Santa Quitéria. O nosso projeto ele vem para auxiliar as crianças autistas no processo de alfabetização e identificação através da associação de sons e imagens. Na escola das meninas, o Luiz Arthur é uma das cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil que vivem com autismo. A Josi, que é mãe do Arthur e coordenadora na escola, sabe bem a importância de ideias inovadoras como essa. Aprende de forma igualitária, aprende de maneira divertida, né? Esse projeto auxilia muito nesse desenvolvimento. Para a criação foram utilizados materiais simples como papel, fios de cobre, papel alumínio, uma placa para transmitir comandos e um programa de computador. A criança vai segurar esse fio e vai conduzir a energia dela, ela vai clicar na imagem que ela quiser, tiver interesse. E aqui no nosso visor vai aparecer a imagem e o som correspondente. E com essa ideia, as meninas viajam para São Paulo. A ideia é fazer com que pessoas com autismo tenham desenvolvimento na educação. E, claro, levar a ideia para todo o país. Estamos aí numa campanha para fazer com que a gente possa chegar até São Bernardo do Campo. Contamos com a participação, com a ajuda. A gente está muito ansioso porque é uma coisa assim que a gente não imaginava. A gente vai viajar juntas por causa do projeto que a gente criou. Então, acho que assim, a gente está muito animado.
Parabéns, é só alegria, né? E se você quiser ajudar as meninas a chegarem até São Paulo, pode entrar em contato com esse número aí que está aparecendo na sua tela. Código de área 88 99953 2389. Vou repetir só para você memorizar. 88 99953 2389. E antes da gente encerrar, vamos mostrar aí imagens ao vivo lá da estátua de Padre Cícero. Olha só que linda! No Horto, em Juazeiro do Norte, a estátua foi toda iluminada, e como você vê, de rosa, em uma campanha de prevenção ao câncer de mama, o famoso Outubro Rosa. E é com esse registro que a gente vai ficando por aqui, agradecendo demais a sua companhia, a sua audiência, uma excelente semana para todos nós e uma ótima noite para você.